Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui sobre o Vitória e mais reforços de olho na Série A, onde tivemos algumas especulações de que, assim, 3 jogadores do futebol africano, né, na nacionalidade africana, foram oferecidos ao Vitória nos últimos dias. Quais são as posições, né, desses jogadores? Um atleta que, na minha opinião, poderia ser uma alternativa interessante, que está livre no mercado para a função de zagueiro. E assim que tiver mais atualizações desses outros nomes, eu trago aqui para vocês no canal. Por isso que é sempre importante você deixar seu like e se inscrever para ajudar a gente a chegar a esse objetivo de 53 mil inscritos até o final desse ano. Conto aí com a ajuda de vocês. Agora faltei um pouco menos de 380 inscritos no canal. Se você puder deixar seu like e se inscrever, com certeza, né, ajuda a chegar aqui a essa meta. E além disso, eu falo também sobre atualizações do mercado da bola, envolvendo aí um goleiro que está sendo como principal alvo, né, do Leão, de olho nesse próximo ano. Bom, então eu quero começar falando primeiramente aqui sobre o goleiro Hugo Souza, né, que tivemos algumas atualizações importantes, vindas lá do Vene Casagrande, que o Vitória então recebeu o sinal verde do Flamengo, que agora então o Leão vai poder, né, negociar com o goleiro e os seus representantes a convencer a trocar o clube lá do Chaves, de Portugal, para vir jogar no Vitória, que o Flamengo entende, né, que o jogador vindo para o Leão na disputa da Série A, pensa, o Hugo jogar como titular na primeira divisão, com toda certeza teria muito mais o seu passe valorizado, ainda mais jogando bem, né? Ainda mais porque ele tem só 24 anos, lá no Chaves tem revezado essa função entre titular e reserva, e olha que ele foi para lá recentemente, né, em agosto desse ano, para o Chaves, jogou 12 partidas até aqui, basicamente metade dos jogos do clube português. Não é um desempenho baixo, mas longe do que o Flamengo esperava quando emprestou ele, né, para o futebol português. Não era para ser um reserva na posição. Enfim, é um goleiro que eu acho interessante, ó, vou deixar aqui então, 12 jogos nesse ano, pelo Flamengo não jogou nessa temporada de 2023, por isso que foi emprestado, tem contrato com o clube até o final de 2025 e tem um valor hoje de mercado de 15 milhões de reais. Pelo Flamengo jogou com mais frequência mesmo, foi em 2022, 31 jogos, naquela época que estava em uma transição, né, no gol do clube. 2021, 13 partidas, 2020, 27 jogos. Enfim, muitos altos e baixos, né, pelo Flamengo. Ele até já chegou a ser especulado em vários times gigantes do futebol europeu, né? Teve especulações do Manchester United, teve especulações na época do Ajax também, que eu tinha até pensado que ele tinha ido para lá. Não foi o que aconteceu, acabou perdendo bastante espaço no Flamengo, mas eu acho que para o Vitória no ano que vem poderia ser uma alternativa. Lembrando que temos que esperar ainda qual que vai ser a definição do goleiro, né, o Lucas Arcanjo, se ele vai continuar ou não para a próxima temporada. Tem a mesma idade, tem aí 24 anos, tem recebido sondagem de clubes do futebol europeu, como o de Portugal, mas ainda não está definido se ele fica ou não. Eu acho que se ele ficasse também para a Série A, até por estar ambientado, adaptado e já jogou, né, a temporada da Série B, não seria uma opção ruim, porém se aparecer uma proposta financeiramente muito boa, né, pode acabar então tendo esse negócio. Vamos esperar. Assim que tiver mais atualizações aqui em relação ao Hugo Souza, eu trago aqui para vocês no canal sobre o goleiro. Mas você aceitaria? Você acha que é uma boa opção? Um goleiro aí que tem quase basicamente 2 metros, né, de altura. Bom, e para terminar aqui com vocês, quero trazer essa informação, ó, que eu vi lá no Central do Vitória, e vai os créditos aí para o jornalista também, né, que publicou dessa informação de que 3 atletas africanos foram oferecidos para a equipe então do Vitória. O Luiz San Martin, que ele já acertou várias informações recentes do Leão nesses últimos dias, ó. Ele falou o seguinte, 3 africanos foram oferecidos ao Vitória, um defensor e 2 jogadores de ataque. São jogadores, né, já experientes e com rodagem em outros continentes, né? O Ítalo Oliveira, do Arena Rubro-Negra, falou sobre isso na live dessa noite. Infelizmente eu ainda não tenho os nomes, né? Ele aí comentou então nesse último dia 20, às 10h30, né, que foi essa publicação dele falando então sobre essas opções para o Vitória no próximo ano, que não necessariamente são jogadores, por exemplo, que estão no futebol africano e que seria difícil, né, de ter um scout, um olheiro para analisar se seriam boas opções ou não. São jogadores que possivelmente já passaram, né, no futebol europeu e que estão livres no mercado, que poderiam chegar, sendo uma opção para a zaga, um zagueiro mesmo, e 2 opções para o ataque, que não ficou definido se é um centroavante, se é um ponta, enfim, mas que eu acho que é um movimento natural para os próximos anos ter mais jogadores africanos, né, vindo para o futebol brasileiro, que eu sou totalmente a favor. Acho que tem excelentes opções, né, que às vezes estão ali em alguns times da França, da Bélgica, que hoje no Brasil, ainda mais nos times na primeira divisão, tem pago muito mais, né, do que algumas equipes intermediárias do futebol europeu. Então acho que pode ser um mercado bem mais atrativo nos próximos meses para os times brasileiros e também para os jogadores africanos, que tem muitas boas opções e alguns que já passaram por vários clubes, né, da Europa. Então eu vou mostrar aqui nesse vídeo uma opção que, na minha opinião,
faz sentido, né? Porque é um atleta que está livre, é africano que está livre no mercado, passou por vários times gigantes do futebol europeu. E será que esse atleta interessaria? Lembrando que não tenho confirmação se é esse mesmo nome ou não, mas eu vou listar aqui essa opção de zagueiro só para não deixar vocês na mão, né? E será que tem mais atacantes? Então fica aqui até o final do vídeo. Bom, o que eu quero falar então aqui sobre uma opção para zaga, né, que é o Sakho. Aí essa é a pronúncia do nome dele mesmo, tá? Que é um francês e senegalês, que é um zagueiro de 33 anos, que pelo que eu vi aqui, ó, está livre no mercado depois de terminar o seu contrato com o Montpellier, lá no futebol francês, tá? É um zagueiro que eu até pensava que já tinha aposentado, né? Porque eu lembro dele há muitos anos, tanto no PSG quanto no Liverpool. Ele é um zagueiro aí que tem 1,87 m de altura, surgiu na base do PSG, né? Pra você ter ideia, nunca nem jogou no futebol africano, desde os times sub-14 e sub-15 do PSG, chegou a jogar com mais frequências nos anos de 2010, 2011, enfim, ficou no profissional do PSG 2006 a 2012, né? Basicamente, um bom tempo na equipe, e depois foi para o Liverpool, onde passou por mais, basicamente, 4 temporadas, né, pelo Liverpool, depois de ter somado mais de 260 jogos pelo PSG. No Liverpool, primeiro ano, 19 jogos e 1 gol na temporada 2013-2014. Depois ainda jogou 27 jogos, 34, enfim, essa passagem pelo Liverpool durante 3 temporadas, um desempenho razoável, foi muito mais um reserva imediato na posição do que titular. Depois foi para o Crystal Palace, que novamente teve um desempenho parecido, pelo Crystal Palace na Premier League, 20 jogos primeiro ano, depois 27, depois 14 e no último ano 6 jogos apenas na temporada 2021. E então foi para o Montpellier da França, onde jogou bem o primeiro ano dele, temporada 21-22, 32 jogos, a temporada passada que se encerrou em julho desse ano com mais 16 atuações e 1 gol. E aí nesse ano então, né, ele começou, agosto na equipe, somou só uma partida, porém deixou o clube tendo seu contrato rescindido. O último jogo que eu vi aqui dele foi ainda em setembro de 2023, ainda não ficou, no caso, não teve uma definição se ele vai realmente continuar no futebol europeu ou não, mas é um zagueiro que é africano, né, ele é senegalês, que está livre no mercado, tem essa dupla nacionalidade, senegalês e francês. Eu acho que poderia, quem sabe, ser um alvo. Enfim, não seria fácil, ser um cara aí que nunca jogou fora do futebol europeu, tem essa questão aí também, mas pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você tem a dizer, né, sobre o jogador? Será que poderia ser um bom complemento? Será que não? Deixa aqui embaixo que eu estou curioso para saber. Bom, para terminar aqui com vocês, nem seria um tópico que eu ia falar nesse vídeo, mas só para ele não ficar tão curto, quero falar sobre o Alex Teixeira, que eu vou deixar essa informação lá do portal central do Vitória, que novamente foi especulado no clube para o ano que vem. Uma opção aí para jogar como um ponta esquerda, um segundo atacante. Ele tem 33 anos de idade e eu já tinha falado aqui também dele para vocês em outras ocasiões, né? No meio desse ano, para alternativa para a reta final da Série B e também para a próxima temporada. Eu vi que a maioria de vocês não gostaram muito da ideia, né? Ele que continuou no Vasco nesse ano, onde, se você for analisar os números, não são tão ruins. 35 jogos, 4 gols e 6 assistências, mas o Alex Teixeira aí com seus 33 anos, longe de estar rendendo um desempenho, né, que a torcida do Vasco esperava. Ele pelo Vasco voltou na Série B do ano passado, chegando no meio do ano, 15 jogos, 2 gols e 1 assistência, já passou também em outros clubes, como no futebol turco, no futebol chinês e mais de 7 anos no Shakhtar da Ucrânia, passou também no Vasco, né, que é o clube no qual ele foi revelado. É aquela coisa, se fosse um contrato talvez de produtividade e tudo mais, poderia ser uma alternativa. Não sei se seria a melhor opção você oferecer um contrato longo, né, com o jogador por mais de 2 anos, enfim, um salário alto. Não sei se seria esse o caso, mas aparece aí como uma alternativa, né, disponível no mercado. Sem dúvidas pode ser viável, até porque eu não acho que o Alex Teixeira vai ter uma proposta de renovação com o Vasco, já está certo que ele não vai continuar, ou por exemplo, vários times da Série A interessados no jogador. Eu acho bem pouco provável disso acontecer, então acho que ficaria o caminho livre, né, para a equipe do Vitória contratá-lo. Pode deixar aqui o que você tem a dizer sobre esses nomes aqui embaixo nos comentários. Vou deixar outras sugestões de vídeos aparecendo aqui na tela final para vocês e nos vemos então aí numa próxima.